Boa noite, irmãos. Queridos, nós estamos hoje na 16º culto que nós tratamos sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Está aqui o 15, porque eu ainda vou terminar rapidamente o assunto da última quarta-feira, que foi o assunto da adoção. Então nós vimos quase todo ele. Faltou bem pouca coisa, até poderia ter terminado ele na quarta passada, mas já tinha estendido bastante o tempo, não quis ir adiante. Mas faltou bem pouquinha coisa. Então aqui eu não vou aprofundar muito, mas é um tema realmente reconfortante, né? Nós vimos aqui tudo que envolve a realidade de que Deus ele nos adota como filhos dele. Isso é maravilhoso, né? Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, né? Se nós ainda pais imperfeitos, quando os nossos filhos nos pedem algo, nós tentamos fazer o melhor para eles, imagina o nosso Pai perfeito, né? Então, isso nos dá muita esperança, né? De saber que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus bondoso, amoroso, um Deus perfeito, que nos ama, que nos adota como filhos dele, que nos promete uma herança eterna. Então, diante disso, por que temer, né? O que temos a temer neste mundo? O que é difícil demais para o nosso Pai? Nada, o nosso Pai é o dono de tudo, é o dono desse universo. Ele rege todas as coisas. Então isso nos traz muita esperança, muito conforto. Então nós falamos bastante sobre isso. Falamos aqui, vimos o significado da palavra adoção, né? Vimos o conceito bíblico, né? Que a adoção é a ação divina pela qual Deus afirma que os crentes são seus filhos amados, recebendo-os em sua família eterna e concedendo-lhes todos os direitos e privilégios de um filho. E aí nós vimos também algumas perguntas, né? O porquê que nós precisamos da adoção. Vimos o que muda quando a adoção é feita, quando o Senhor nos adota como filho, o que muda na prática. Nós vimos que nós temos um novo status legal, nós vimos que nós fomos adotados para uma nova vida. Também vimos os benefícios, e eu acho que foi aqui que nós paramos, né? Nós vimos que os benefícios dessa adoção é o perdão dos pecados, é a garantia deste amor de Deus, do amor do Senhor, é também a liberdade que ele nos concede como filhos dele, liberdade do pecado, das consequências. Vimos também que nós temos prometido uma herança, nós somos incluídos em sua família e também temos a esperança futura, que é uma certeza, né? Aquilo que nos aguarda na eternidade. E nós paramos aqui. Então, agora nós veremos a partezinha final, os passos deste processo. E aqui a única questão que de fato tem relevância é nós entendermos que essa obra da adoção é uma obra trinitária. Nós vemos a presença das três pessoas da Trindade envolvidas no processo da adoção. Então nós, cristãos ortodoxos, nós cremos que o nosso Deus é o único Deus, um só Deus. Mas ele subsiste em três pessoas distintas. Essas três pessoas compartilham da mesma essência de Deus. Portanto, ele é um só Deus, mas ele existe em três pessoas distintas. Os irmãos estão fazendo o curso da leitura das Institutas de Calvino, eles já sabem tudo sobre a Trindade. É só perguntar. Está aqui o Rodrigo, o Charles, a sua esposa, o Fausto e a Camila. É só perguntar para eles ali que eles sabem tudo sobre Trindade. Se você tem dúvida, se você não entendeu, é só perguntar para eles. Então, vamos lá. Vamos ver a obra da Trindade. Então, a adoção, ela é garantida para nós na predestinação, que é feita na figura do Pai. Aqui eu gostaria de ler com vocês Efésios 1. Efésios 1, verso 5. Olha o que diz ali. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade.
Quem que nos predestinou para ele, para sermos adotados? O verso 4 nos diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para ele. Então ele está falando de Deus. Irmãos, sempre que a gente encontra o termo Deus, Senhor, de uma maneira mais geral, você sempre deve ter em mente a Trindade. Então aqui não é só o Pai, está incluído o Pai, o Filho e o Espírito, porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus triuno. Nós cremos numa trindade. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, é comum a gente ler as expressões Senhor, Deus e pensar no Pai. Ah, é o Pai que está lá. Não, mas quando nós vemos o termo geral para Deus, pense sempre na trindade. As três pessoas estão envolvidas aqui. Mas como ele fala da adoção, nós relacionamos ao Pai, tá? Mas aqui estão presentes os três. E aí nós vemos que essa adoção, que é resultado da predestinação, o Senhor nos predestinou para sermos filho dele, ela é efetivada, essa adoção é concretizada quando nós cremos no Filho. Quando nós nos convertemos, aí então ocorre a efetivação da adoção. E aqui nós vamos usar o texto de João, do Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João 1, verso 12. Diz o texto: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando ocorre o momento da adoção, onde nós somos feitos filhos de Deus? Quando nós cremos no seu nome. E também essa adoção, ela é testificada no nosso próprio coração pelo Espírito Santo. E isso nós podemos ler em Romanos 8:16. Romanos 8:16. Diz ali, o próprio Espírito, e aí você pode observar na sua Bíblia que ela está em letrinha maiúscula, que é para nos ajudar a saber que esse Espírito que está sendo dito é o Espírito Santo. Então ele diz, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, e aí você observa que está em letra minúscula, então é a nossa alma, o nosso coração, a parte imaterial do nosso ser. Então o próprio Espírito Santo confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é testificada a adoção no coração do crente pelo próprio Espírito que habita nele. Então, queridos, para concluir esse tema, a adoção divina transforma a vida dos crentes, concedendo-lhes um novo status legal. Nós agora mudamos de família, nós nascemos com uma natureza corrompida e pecadora, por isso éramos filhos da ira, éramos da família do diabo, conforme o 1 João diz. Então nós mudamos isso, nós recebemos uma nova identidade no Senhor e recebemos também bênçãos espirituais. O Senhor nos concede o seu próprio Espírito. Deus habita no crente. E por meio dessa adoção, Deus os retira da antiga condição. Qual era a antiga condição? Condenados. Estava reservado para nós o tormento eterno. Então Deus nos retira dessa condição de escravos do pecado e nos insere na sua própria família. E isso nos garante todos os direitos de filhos legítimos. O Senhor diz, aquele que crê, ele se torna herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Está destinado aos seus filhos o reino eterno. E isso é maravilhoso, né, irmãos? Isso é uma verdade que nós devemos louvar e agradecer todos os dias. Ok? Alguma dúvida sobre adoção? Não? Então vamos para o assunto que seria do culto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre mais um
tópico dentro da soteriologia, dentro da doutrina da salvação, que é a regeneração. Tá uma interferenciazinha no microfone, né? Será que ficou alguma coisa ligada dos instrumentos? Não? Pois é, tô cutucando aqui o cabo, mas não é. Tentar ligar. Vamos lá. Então, queridos, como sempre nós fazemos, vamos primeiro buscar o sentido bíblico dessa palavra, como essa palavra é apresentada nas Escrituras, no seu idioma original, e aí então nós vamos buscar qual é o conceito dela biblicamente. Então, a palavrinha que dá origem ao termo regeneração no português é uma palavra grega chamada palingenésia, e ela também poderia ser traduzida como renascimento. Regeneração ou renascimento são traduções possíveis. Se você botar num tradutor da língua grega, vai aparecer o termo renascimento, mas é o termo regeneração. Essa palavra é um substantivo, ou seja, substantivo ele dá nome a algo, aqui ele dá nome a um conceito, e o conceito da regeneração é o ato que resulta em algo que já existe, voltando a ser ou começando de novo. Especialmente usado no contexto bíblico para a alma do ser humano ou para a terra, para a criação de Deus, para o universo, sendo totalmente remodelados. É nessa ideia que esse termo aparece nas Escrituras. Então, nós poderíamos aqui citar dois exemplos. Basicamente, essa palavrinha específica aparece nesses dois textos. Um envolvendo a restauração, a regeneração da criação, e o outro relacionado à regeneração do coração humano. Então, primeiro Mateus 19, verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 28. Então diz ali o texto: Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, aqui aparece o terminho, a palavrinha grega, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos. Jesus está falando aqui com os apóstolos, e ele diz, em verdade, digo que na regeneração. Que momento é esse? Quando ele está falando na regeneração? Quando ele, o Senhor Jesus, se assentar no trono. Então ele está falando da restauração do reino. Ele está falando da consumação dos tempos. Então é deste momento, quando o Senhor vier consumar o seu reino, que as coisas serão regeneradas. Essa é a primeira ocorrência. Depois, lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5. O jeito mais fácil de achar Tito é indo para o índice, vendo onde fica e procurando. Então diz ali, ele nos salvou, ele quem? Jesus, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então aqui ele já está falando no aspecto da alma, da regeneração do coração do homem. São os dois momentos que essa palavra ocorre. Então, de acordo com isso, nós podemos extrair uma definição bíblica. A regeneração, ela é a ação de Deus, ação divina, pela qual o Senhor renova a criação caída, para que reflita o seu caráter. Essa criação aqui no texto, dessa definição, ela envolve todo o universo, a natureza criada,
envolve esse planeta como um todo e também envolve o homem. Por quê? Porque o homem é a coroa dessa criação. Se o mundo padece por causa do pecado, ele padece por causa do pecado que o homem cometeu. Então haverá um momento onde essas coisas serão restauradas, regeneradas. Entretanto, irmãos, como nós aqui estamos lidando com a soteriologia, que é a doutrina da salvação, nós vamos focar aqui na regeneração no sentido da renovação do coração do homem, dessa transformação que ocorre dentro de nós por meio da ação de Deus. Ok? Então vamos seguir. Primeira coisa que nós devemos saber sobre regeneração, que ela é uma obra de Deus. Ela é um ato soberano do Senhor. É somente por sua vontade e pelo seu poder que uma pessoa pode ser regenerada. E aqui vamos para 2 textos. Lá João 1 de novo. Vamos ler novamente. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Então é isso que nós temos que ver. É um ato soberano, os textos afirmam isso, é Deus quem opera a regeneração. O que diz a palavra do Senhor? Diz ali o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui alguém poderia dizer, tá, mas então eu preciso crer para ser regenerado. Se eu creio, eu sou filho. Então é isso? Olha o que diz o verso 13. Os quais quem? Aqueles que creram. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então ele diz, olha, aqueles que creem, e que se creem é porque foram regenerados, isso não aconteceu por uma vontade inata dele. Isso não aconteceu por vontade do homem. Ele não passou a crer porque ele queria crer, mas porque houve uma obra de Deus. Houve um ato soberano de Deus que alterou essa vontade do homem natural, essa vontade do homem pecador. Qual é a vontade do homem pecador? Apenas a desobediência, apenas a rebelião. O coração do homem nasce em um estado de rebelião. Então, aprove Deus mudar isso para que o homem nascesse de novo. Essa é a ideia. Agora vamos lá para Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso 18. E aqui fica ainda mais claro isso. Então diz o verso 18: pois, segundo o seu querer, querer de quem? Quem é o seu aqui? É Deus, o Pai das luzes, que ele está falando no verso anterior. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícia de suas criaturas. Então, mais uma vez, quem gerou o ser humano para ser parte da sua família? O Senhor. A segunda informação importante aqui que nós devemos saber é que esse ato regenerador, ele ocorre no coração. Ele ocorre na esfera espiritual. E que esta regeneração, ela não é simplesmente uma mudancinha, um acréscimo. Não, é uma transformação completa. Essa regeneração, ela conduz para uma vida completamente nova. Uma vida mudada. Existe algo completamente novo a partir do momento que Deus opera essa regeneração. Então, queridos, não se trata de uma reforminha. A gente não se tornou um pouquinho melhor quando nós cremos, quando o Senhor nos regenera, mas há um novo nascimento. Essa é a palavra usada para descrever a conversão, a regeneração. Um novo nascimento ocorre. E nós vamos olhar aqui o texto talvez o mais conhecido
sobre este assunto. E eu quero que você, provavelmente você já conhece bastante, mas preste bastante atenção, porque depois nós vamos tratar alguns detalhes deste texto aqui. É o famoso diálogo de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. E aí ele está conversando com esse religioso e falando acerca da regeneração. João 3, versos 3 a 6. Ó, estão querendo sabotar o culto hoje. João 3, 3 a 6. O que diz ali? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então olha só como Nicodemos, a mente de Nicodemos foi, ele entendeu literalmente aquilo ali. O homem precisa nascer de novo. Mas como vamos nascer de novo? Como é possível? Eu sou um homem velho já. Será que eu posso voltar para o ventre da minha mãe para mim nascer de novo? E aí Jesus explica: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando acerca de um nascimento espiritual. É diferente do nascimento físico, é um outro tipo de nascimento. Tá? Então, depois nós vamos nos debruçar aqui nos aspectos mais debatidos, o que é nascer da água e do Espírito. Né? Ao longo da história já se trouxe algumas interpretações acerca disso, mas nós vamos ver mais para frente. Outro texto, agora lá para o final de novo. Você estava em Tiago lá? Estava bem pertinho. 1 Pedro e depois 1 João. 1 Pedro 1, verso 3 e depois verso 23. Primeira Pedro, capítulo 1, verso 3, e depois o verso 23. Ele diz ali: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora vai ao verso 23. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mais uma vez ele faz uma separação de um nascimento natural, de uma semente corruptível, de uma semente que não é corruptível, que é incorruptível, que é espiritual. Então essa regeneração ocorre no campo espiritual. Agora vai para 1 João, pulando algumas páginas aí para frente. Capítulo 3, verso 9. E aqui enfatizando a ideia de que há uma mudança. A vida muda completamente. É uma vida diferente, é nova. E aqui fala por que disso. Ele diz ali: todo aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então veja como é incompatível alguém que afirma ser crente e viver na prática do pecado. Irmãos, isso é diferente de você tropeçar, de cometer um pecado e de se arrepender do pecado e de buscar consertar aquilo na sua vida. Porque todos nós permanecemos com essa semente ainda corrupta dentro de nós. O pecado ainda nos atrapalha. Mas nós, como crentes nascidos de novo, nós podemos lutar contra isso. Nós hoje temos olhos capazes de enxergar o pecado e lutar contra ele. Então o problema que João descreve aqui é aquele que vive na prática do pecado, o pecado não o escandaliza, o pecado não causa a ele dor, e ele acha que está tudo bem. E ele ainda diz: não, mas eu sou crente, mas eu creio.
é incompatível. Quando nós recebemos a semente divina, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, essas coisas mudam. O pecado já não nos traz prazer, nos traz dor, nos traz pesar, nos faz chorar diante do Senhor, nos faz desejar aquilo que há de vir, o momento em que o Senhor nos livrará por completo disso. Assim é alguém nascido de novo. O que nós não podemos é achar que é possível alguém dizer que é crente e não ter nenhuma mudança. Porque isso é incompatível com os termos que o Senhor usa para dizer que nos alcançou. Ele fala novo nascimento. É algo totalmente novo. Então não tem como continuar como estava. As coisas mudam e essa mudança é sempre visível. Agora, outro aspecto também interessante acerca dessa regeneração que a Bíblia ensina. Porque ela evoca o termo regeneração, a maneira como o Novo Testamento nos fala sobre o novo nascimento, isso evoca as promessas de Deus da nova aliança. Vá lá para Ezequiel, famoso texto acerca das promessas da nova aliança, Ezequiel 36. E aqui vai começar a fazer sentido o que Jesus falou para Nicodemos. Ezequiel 36, versos 25 a 27. Lembrem-se que Nicodemos era o quê? O que Nicodemos era? Fariseu. Ele era um religioso, um conhecedor das Escrituras. Ele era mestre do Antigo Testamento. Então, a linguagem que o Senhor Jesus adota com ele é de alguém que ele sabe. Jesus sabia, esse homem conhece as Escrituras. Então, ao falar certos termos, ele vai entender o que eu estou dizendo. Essa era a conclusão lógica daquilo lá, a maneira como Jesus apresenta o novo nascimento. Então, olha o que diz Ezequiel 36, versos 25 a 27. Aqui é a promessa da nova aliança, da restauração do povo de Deus. E ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Perceberam duas palavrinhas que aparecem aqui, que foram citadas por Jesus lá? Água e espírito. Estão dentro da promessa da nova aliança. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei, depois colocarei dentro de vocês o meu espírito. Está presente dentro das promessas da nova aliança. Então, queridos, o que significa o nascer da água e do espírito lá de João 3? Irmãos, ao longo da história, teve pelo menos duas outras interpretações acerca da água e do espírito de João 3. Algumas pessoas relacionaram água ao batismo cristão, que você deveria ser batizado. O problema disso qual é? É que isso se torna, então, essencial para a salvação. O que Jesus está dizendo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Então, todo crente, para ser salvo, precisaria ser batizado. O que algumas denominações cristãs acreditam que é necessário. Né? Uma outra interpretação que foi dada é que Jesus estaria falando ali do nascimento físico. A água seria um símbolo do líquido amniótico na hora do parto. Então ele está dizendo, olha, você tem que nascer fisicamente e espiritualmente. Porém, irmãos, não tem muito sentido com aquilo que Jesus está ali, de acordo com o contexto. Mas quando nós lemos a profecia de Ezequiel, fica muito claro o que Jesus está dizendo.
Quando nós lemos, nós vemos que Jesus está relacionando aquela sua fala à profecia de Ezequiel. E aí não fica difícil de entender o que é então a água e o Espírito. A água é o sentido da purificação de pecados, é a promessa da nova aliança que Jesus diz: eu purificarei vocês, eu vou lavar vocês em água, eu vou perdoar os seus pecados e também darei para vocês o meu Espírito. Dessa forma, o homem é batizado, na água e no Espírito, recebendo perdão de pecados por meio da morte de Cristo e também o Espírito Santo na regeneração. Então, o significado de água e do Espírito significa ser purificado dos pecados e habitado pelo Espírito. Isso é confirmado também por Paulo lá em Tito. Também o texto que nós lemos lá nas referências. Nós vamos ver alguns versículos ali a mais. Assim vocês aprendam a manusear a Bíblia, né? Já sabem onde é que ficam os textos. Menos aqueles que usam o celular, né? Tá bom. Não estou pegando no pé. Está liberado o celular, tá? Tito 3, versos 5 a 7. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mais uma vez, as boas obras são excluídas, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui parece que une os dois assuntos que nós tratamos, né? A adoção e também agora a regeneração. Ok? Alguma dúvida dessa parte? Não? Esclarecido? Então eu gostaria de apresentar um quadro comparativo acerca do nosso primeiro nascimento e nosso segundo nascimento. Então, para você ser salvo, você tem que nascer duas vezes. Você nasceu como um pecador, mas você também tem que ter um novo nascimento. E dentro desses nascimentos, tem algumas comparações que a gente pode fazer. Ficou bom? Deu para ler? Para mim ficou pequenininho, mas acho que aí na TV fica bom, né? Então você tem ali o contraste dos dois nascimentos. O primeiro nascimento, que é o nascimento nosso natural, né? O dia que cada um nasceu. E o segundo nascimento na regeneração, no momento em que o Senhor nos alcança com a sua graça. Qual é a origem do primeiro nascimento? Dos nossos pais. Pais santos? Não tem nenhum. Todos pecadores, por mais que muitas vezes as pessoas achem, mas a minha mãezinha era uma santa. Não existe isso, né? Todos nós, por melhor que sejam as pessoas, todos nós carregamos a marca do pecado. Ninguém escapa disso. Então, a origem é de pai pecadores. O segundo nascimento, qual é a origem? Da nossa bondade? Dos nossos méritos? Porque somos boas pessoas? Não, a origem é Deus. Qual é o meio? Semente corruptível. E no novo nascimento? É o Espírito Santo, portanto, uma semente incorruptível. Ela não pode ser corrompida. Natureza da carne. E aqui quando fala carne, não é a natureza pecadora. Não quer dizer que o nosso corpo seja algo ruim. Por favor, não entendam isso. Quando a Bíblia fala de carne, no sentido pecaminoso, ela está falando da nossa natureza terrena, mortal, corrupta. É isso que se trata. Já a natureza do segundo nascimento é do Espírito. No primeiro nascimento, nós estávamos dominados pelo quê? Pelo pecado, e, portanto, nós éramos escravos de Satanás, no sentido de que nós éramos seus filhos, filhos da desobediência. Nós estávamos em rebelião, como Satanás está. Agora, no segundo nascimento, nós estamos agora sobre um novo domínio. Nós estamos agora ligados a Cristo. Em Cristo, o Senhor nos resgata e nos dá liberdade.
não para vivermos de qualquer jeito, mas a liberdade no sentido do domínio do pecado. Nós agora somos livres no sentido de que nós podemos vencer o pecado na nossa vida, lutar contra ele. Mas nós somos servos de Cristo. Somos servos do Senhor. O Senhor nos resgata da servidão do pecado e nos torna servos dele. E aí então a posição que nós ocupamos no primeiro nascimento, éramos objeto da ira divina. E isso pode soar como algo terrível, né? Deus irado lá, querendo nos achatar. Não, a ira de Deus, irmãos, não é como a nossa ira. A nossa ira é sempre inclinada ao pecado. A nossa ira, muitas vezes, ela é manifesta em uma condição pecaminosa de raiva, de ódio. O Senhor não. A ira de Deus é a reação de alguém que é santo contra o pecado. É a resposta da santidade de Deus contra a nossa corrupção. Então aqui nós éramos objeto da ira divina no sentido de que jamais poderíamos habitar diante de alguém que é perfeito e santo. Já agora, no nosso segundo nascimento, nós passamos a ser o objeto do amor daquele que se torna o nosso Pai. É muitos privilégios. E tudo isso pela graça. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, alguns detalhezinhos, umas perguntinhas que podem ainda ficar e aí encerramos. Regeneração é a mesma coisa que conversão? O que vocês acham? Quem acha que é a mesma coisa, levanta a mão. Ninguém. Aí pede, quem acha que não é? Aí ninguém levanta. Então ninguém sabe o que é o que. Tá bom. Irmãos, é diferente, tá? E aqui uma pequena sequenciazinha. Regeneração. O que é a regeneração? É quando nós somos transformados, nosso coração ele é trocado, conforme a profecia de Ezequiel. Nós tínhamos um coração inclinado ao mal, rebelde, corrupto, e aí vem o Senhor e tira aquele coração de pedra, coloca um de carne, capaz a amar a Deus, capaz a obedecer. E é nessa sequência o Senhor vem e regenera, aí na regeneração já vem o arrependimento. Quando o Senhor nos dá um coração sensível, nós somos capazes de nos arrepender. Nós somos capazes ali de reconhecer, realmente, eu sou um pobre pecador. Eu preciso do Senhor. E aí então ocorre a conversão. A conversão, ela é a nossa resposta àquela oferta que o Senhor nos dá na salvação. A regeneração é o outro lado da conversão. A regeneração é o agir de Deus. Então, na regeneração, a nossa alma é passiva. Nossa alma não faz nada. O Senhor vem e regenera. Na conversão, a nossa alma é ativa. Porque aí, então, com os nossos olhos agora abertos para a verdade, nós podemos nos virar. Estávamos indo para lá e convergimos. Não, o caminho certo é aquele. E aí você muda de vida. Você, direção ao abismo. Nós estávamos indo reto ao abismo. E aí então o Senhor nos ilumina os olhos para ver, opa, esse caminho que eu estou andando é caminho de morte. Eu preciso voltar para lá. Então, essa é a diferença da regeneração para a conversão. Na regeneração, não há nada em nós ali. O Senhor vem e muda. Na conversão, já é nós respondendo à regeneração. Compreenderam? Ficou confuso? Não, né? E aí então vem o próximo passo. Depois da conversão, começa a santificação progressiva. O crescimento espiritual. Nós, dia a dia, vamos aprendendo mais, vamos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Chega algum momento da nossa jornada que a nossa santificação progressiva começa a ser regressiva. Pode acontecer. A vida cristã é altos e baixos. Daqui a pouco nós estamos aqui crescendo, crescendo, daqui a pouco a gente volta. E aí para que serve os irmãos? Vamos? Parou? Vamos continuar, vamos lá. O que está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Deixa eu orar por você. Como assim?
Uhum. Claro, porque assim, quem é que nos convence? Não, não. A regeneração é um ato único, né? É um ato único, acontece uma única vez, que é a troca do coração velho pelo novo. Então, quem que nos convence do pecado? Lembra que Jesus disse? E eis que virá o Espírito os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, a regeneração é o momento em que o Espírito Santo habita em nós e nos convence do pecado. Ao nos convencer do pecado, nós nos arrependemos. E ao nos arrepender. Não, é uma sequência, muitas vezes está tudo junto ali, né? É instantâneo. Né? Não estou dizendo aqui que é uma ordem cronológica, que hoje ocorre uma, amanhã outra, semana que vem a outra. Está tudo interligado. Tá? Mas na regeneração é onde os nossos olhos se abrem. E ao se abrir, você consegue se arrepender. E ao se arrepender, você busca o Salvador. Mas é que você só é capaz de entender por causa da regeneração. Né? Entendeu? Ok? Alguma outra dúvida? Podemos seguir? Ok. Então, na regeneração, Deus nos concede um novo coração. É graças a esse novo coração que nós somos capazes a nos converter. Tá? Essa é a ideia. Seguindo, a regeneração é uma experiência consciente? Será que é uma experiência consciente? Sim? Sim? É? Alguém pode dar o seu testemunho de regeneração? Não tem. Não é capaz, né? Ninguém vai saber o momento. O Júnior disse que tem o testemunho da regeneração. Daí ele vem aqui, vai contar e é o testemunho de conversão. Não, vamos deixar. Irmãos, todos nós temos um testemunho de conversão para contar, não é mesmo? Sempre que a gente recebe novos membros, sempre que há batismo, o que, que as pessoas fazem aqui na frente? Elas contam o seu testemunho de conversão. Ah, naquele momento aconteceu tal coisa, eu entendi, me arrependi dos meus pecados e pude crer em Deus e então estou aqui e tal. Sempre todo mundo tem o seu testemunho. Às vezes a pessoa não sabe exatamente o dia, mas consegue contar o quanto foi um processo, que ela foi aprendendo, mas todo mundo tem. Agora, da regeneração, nós não temos. Por quê? Porque essa não é uma experiência consciente em nós. O Senhor opera internamente em nosso coração, de tal forma que a gente falou, a alma não é ativa nesse processo, ela está passiva. Somente Deus sabe exatamente quando foi. Nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente, nós sabemos quando foi a nossa conversão. Nós podemos dizer o dia, podemos dizer aproximadamente, foi ali por tal ano que eu comecei a frequentar uma igreja, e as coisas foram ficando claras, mas o dia da nossa regeneração, o momento, a hora, o minuto, a gente não sabe. Está aqui algo interessante, né? No futuro, na eternidade, perguntar: quando foi, Senhor, a minha regeneração? Qual foi o dia, o momento? Nossa, mas eu estava tanto tempo na igreja. Eu achava que era antes. Não, foi lá depois. Cada um vai ter o seu, mas só o Senhor sabe. Então, somente Deus sabe o momento preciso. Não é equivalente à conversão. Porque a conversão é a resposta humana ao convite do Evangelho, enquanto a regeneração é a ação de Deus renovando o coração. Próximo? Está no final, acho que é o último. Qual é o resultado? Existe resultado da regeneração? Existe. Basicamente dois. Nós recebemos uma nova natureza, tá? E uma nova vida. Então o Senhor muda o nosso coração, nos dá uma nova natureza. Nós agora somos filhos de Deus, nascidos do Espírito, e esse novo nascimento nos conduz para uma nova vida. Então a nova natureza é o resultado da regeneração. Recebemos agora uma natureza divina. O crente agora recebe um novo eu. Ele recebe uma capacidade de viver de forma santa. E aí ele passa a ser nova criatura. Algo novo. Já na nova vida, o crente ele recebe uma nova mente que o torna capaz de conhecer a Deus.
Ele recebe um novo coração para que ele possa amar a Deus, e ele também recebe uma nova vontade que o leva a ser capaz de obedecer a Deus. Então tudo muda, tudo muda. Então você é capaz de conhecer, você é capaz de amar a Deus e você é capaz de obedecer a Deus depois da regeneração. Eu não vou ler todos esses textos, irmãos, vocês podem anotar ou gravar ou depois pegar na internet lá no YouTube. Senão a gente não termina hoje de novo. Então, para concluir, a regeneração é a obra do Espírito Santo em dar vida ao pecador, efetuando o novo nascimento. Ela pode ser definida como a comunicação de vida divina à alma humana, como o conceder de uma nova natureza ou coração e a produção de uma nova criação. Ok, queridos? Alguma dúvida sobre regeneração? Sim, exatamente. 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 É por isso a importância de tratar a hamartiologia, a doutrina do pecado, antes. Porque se nós errarmos no entendimento do que o pecado fez, todo o resto vai desmoronando. Então, todas essas visões que fazem do homem ser capaz de nascer de novo, ou que coloca sobre nós o poder da regeneração, é porque não entendeu o que a queda fez. Então, o que a gente diz, a queda não foi um tropeço, a queda não foi um tombinho, a queda foi caindo do 37º andar de um prédio de cabeça. Isso acabou com o ser humano. Não sobrou nada ali. Essa é a ideia da queda, do que ela fez. É por isso que o salário do pecado não é um salário pequeno, é a morte. Custou tudo. Então, diante disso, o que sobra para nós? Nada. A gente não, como pecadores, nós não conseguimos nada. Depende do Senhor. E é somente quando a gente entende isso que a glória passa a ser somente dele. Porque do contrário, o ser humano ele sempre rouba a glória de Deus. Ah, mas eu aceitei, mas eu acreditei, mas eu me converti. Não, não tem eu aqui. Eu aceitei. Bem comum, né? Quem somos nós para aceitar aquele que é perfeito, né? Ok, queridos, vamos orar então? Oremos. Amado Pai, bondoso Senhor, mais uma vez, Senhor, só temos a te agradecer, a te louvar por tão grande salvação que nos alcançou em Cristo Jesus. Obrigado pela regeneração do teu Santo Espírito que nos fez ser capazes de enxergar quem nós somos de verdade. Capazes de entender o que o pecado fez conosco e nos convencer da necessidade de um Salvador. Obrigado, Senhor, porque por nós mesmos jamais seríamos capazes disso. Mas aprove o Senhor nos amar e nos adotar como filhos teus. Obrigado, Pai, nós louvamos e pedimos que o Senhor agora, depois de nos alcançar, nos faça perseverar até o fim. Porque sabemos que neste mundo passaremos por aflições, teremos as nossas dúvidas, dificuldades, mas nós cremos que o Senhor estará conosco como prometeu. Em todos os momentos até o fim, nos sustentando, nos animando, nos disciplinando quando necessário. Então, Pai, nos dá sempre esse desejo ardente pela Tua palavra, o desejo ardente de conhecer mais o Senhor, de nos derramarmos mais na Sua presença como pecadores que somos, reconhecendo as nossas falhas e clamando pela Tua ajuda. Que o Senhor sempre se faça presente nas nossas vidas, nesta congregação, Deus, nos lares de cada um aqui, e que possamos, Senhor, viver uma nova vida digna deste novo nascimento. Louvamos ao Senhor e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Até domingo, então, se Deus quiser.